não fiz essa assertiva. Agora, um momentinho. O que Deus faz? O que Deus deseja para o homem? Deus deseja que o homem viva feliz, mesmo no meio de adversidades e de erros e de pecados. Esse é o desejo do propósito de Deus. Agora, existe a vontade absoluta de Deus e a permissiva. O que é a vontade permissiva de Deus? Deus criou o homem com livre-arbítrio, o direito dele fazer escolhas. Deus não quer que ninguém o siga obrigatório. Então, a vontade permissiva de Deus permite com que você, o Mitre, o Parada, o Joemi, eu e qualquer outro ser humano, eu possa escrever também a minha história. Deus permite a vontade. Deus está no controle de todas as coisas. Estar em controle não é interferir no processo o tempo todo. Estar em controle é interferir no processo a hora que quer, do jeito que quer e da maneira que quer. Mas Deus permite eu escrever a história. Livre-arbítrio. Pastor, como é que a sua igreja vê todos esses 2000 anos de teologia no mundo católico, com grandes doutores da igreja, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino? Vocês desprezam tudo isso? Não. Quer dizer, é direto a relação com a Bíblia? Não, é um desperdício terrível. Não, ao contrário, porque todos eles tiveram relação com a Bíblia. Mas o que é Santo Agostinho para o senhor? Um homem que fez um trabalho fantástico, os pais da igreja, aqueles que começaram a história da igreja. Quando você fala desses 2000 anos da história da igreja, nos 3 primeiros séculos da era cristã, a igreja foi perseguida, foi maltratada, foi massacrada. O cara, para ser cristão, tinha que ter convicção de fé. Depois, Constantino, no século IV, assumiu o trono, era cristão, fez o cristianismo, a religião do império, aí a bagunça começou. E começou a perseguir. Aí começou a bagunça, porque houve uma mistura de paganismo com cristianismo. Foi aí. Depois, um outro imperador, Graciano, no ano 378, que era também, naquela época, o imperador era o sumipontífice da religião babilônica. Ele disse que não queria saber disso. Damásio era o bispo em Roma e, ao mesmo tempo, o cara foi chefe de uma religião apóstata e, ao mesmo tempo, chefe da igreja cristã. De lá para cá, meu amigo, bagunçaram. E, para mim, aí começa a igreja católica a se desvirtuar daqueles princípios do evangelho que estão na Bíblia Sagrada. E aí você vai vendo a história de concílios e o que a igreja católica introduz nas suas normas de regra e doutrina. Muito bem, pastor. A principal divergência, uma das grandes divergências entre a igreja católica e as pentecostais está na veneração aos santos e mártires. Vamos ver agora um vídeo que detalha essa e outras diferenças. Diferentemente da Igreja Católica, os pentecostais acreditam na manifestação do Espírito Santo por meio de sinais como curas divinas, profecias, visões, o exorcismo e o fim do mundo. Embora existam outras divergências com a Igreja Católica, a principal está relacionada à veneração a santos e mártires. Para os pentecostais, a veneração é uma forma de idolatria, prática condenada pela Bíblia. O auge da discórdia aconteceu em 1995, quando um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida em um programa de TV. A cena causou grande reação por parte dos católicos e até de outras correntes pentecostais. Parado. Pastor Silas Malafaia, o senhor mencionou o diabo numa das suas respostas. Como que para o evangélico se personifica o diabo? Ele tem cara, a pessoa quando morre realmente corre o risco de ir para o inferno, e como seria o inferno? Bem, o diabo não é a personificação simplesmente do mal. Ele era um anjo de luz, segundo a Bíblia, um querubim ungido de uma alta esfera angelical. Ele se rebelou contra Deus, é o que a Bíblia me ensina, e Deus então o destituiu da sua glória e da sua função. Ele se torna Satanás, que significa adversário. Ele se torna maligno, que significa aquele cuja essência do caráter é mal. Então, o diabo, a Bíblia Sagrada nos apresenta como um ser real, um ser que trabalha e que tem um verdadeiro reino. Ele era um príncipe, ele possui principados e potestades, o que a Bíblia diz isso. Qualquer um pode ler Efésios capítulo 2, versículo 2, pode ler Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quem tem a Bíblia vai ver o que a Bíblia declara sobre o diabo. A Bíblia também é interessante. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu.
se você pegar os evangelhos, porque Jesus queria alertar sobre o perigo da condenação. Então ele sobressai na sua mensagem, se você pegar as passagens bíblicas, onde Jesus fala sobre o céu, e você verificar o que ele fala sobre o inferno, ele dá ênfase para o perigo do homem, da desobediência, né? Porque o que é pecado? Pecado é transgredir a norma de Deus. Pecado é se desviar do propósito de Deus. Então a Bíblia fala em condenação, sim, fala. A Bíblia fala em diabo, sim. Fala em inferno, sim. Mas a Bíblia também fala do amor de Deus para resgatar, tirar o homem da condição Mas de pecador. o amor se confunde, o amor de Deus para resgatar o homem, ele se confunde com essas sessões de exorcismo que a gente vê de forma tão... Não gostaria de qualificar como rudimentar, mas uma sessão forte que a gente de vez em quando vê, que os evangélicos creem nessa tirada do espírito do mal do corpo de uma pessoa. Deixa eu te dizer, só quem vive a experiência é que pode aquilatar o mal e depois o alívio e a bênção. Nós vamos conjecturar aqui, fazer conjecturas sobre tudo que se pensar. Se eu disser que tem gente vendo o diabo onde não tem diabo, isso também é uma verdade. Se eu disser aqui, que é outra verdade, eu não vim esconder nada, que alguns não entendem o que significa uma doença mental, uma esquizofrenia, um surto psicótico, e pode confundir até pela falta de experiência. Mas o senhor considera Agora, que isso não é uma questão patológica, e sim é uma só intervenção... patológica não. É uma intervenção superior à força do mal. Eu, como tenho formação nessa área, uma pessoa que tem surtos psicóticos, uma pessoa esquizofrênica, tratamentos para se controlar. Você não apaga, você não zera. O cara tem que tomar remédios controlados, a vida toda ele vai ser acompanhado por isso. Uma pessoa que tem espírito maligno, quando ele é repreendido, acabou aquilo. Nunca mais aquela pessoa vai fazer o que fazia. Nunca mais ela vai ter aqueles acessos de loucura. Essa é a verdade, a realidade. Mas, pastor, o senhor como psicólogo, o senhor tem elementos para constatar o que é doença e o que é possessão maligna? É lógico, você vai saber o que é doença e possessão tranquilamente. Você pode constatar o que é uma possessão demoníaca e o que é uma doença. Primeiro sinal é que uma possessão demoníaca, o camarada fica livre. E uma doença, ele não vai ficar livre, a não ser que Deus queira curá-lo. Como qualquer outra doença, até uma doença mental. A diferença básica é essa. A pessoa volta ao seu estado normal e aí ele vai ser acompanhado na igreja. E aí você pode aquilatar, a experiência mostra, qualquer um de vocês quiser acompanhar uma pessoa que depois que tem toda essa questão de demônio ser retirado do corpo, como é que essa pessoa... E Jesus fez isso com um homem. Um homem que tinha uma casta de demônios tão violenta que no cadeias não prendiam ele. Jesus expulsou e depois diz que a cidade de Gadara viu aquele homem em perfeito juízo. Pastor, mas não há comprovação científica para isso que o senhor está dizendo. Não há comprovação científica porque a ciência não quer acompanhar a pessoa. O que a ciência tem que fazer? O método da ciência é a observação. O método da ciência é o experimento. Então, se você pega uma pessoa que na sua historicidade era violenta, saía do normal, agredia todo mundo, gritava, urrava e tal, durante 10, 12 anos. Depois esse cara vai numa igreja, aquilo é repreendido, e 10, 12 anos para frente ele não tem mais, o que é a ciência? A ciência tem que observar isso e dizer, é uma verdade. É que a história é o seguinte, há choques entre a questão, porque também ninguém quer perder o monopólio. A ciência também não quer perder o monopólio do controle. E aquilo que ela não entende, ela não entende. A ciência não entende tudo. Pastor, mas então o senhor está colocando que ciência e religião tem muita comum. Sistemas semelhantes. Não, tem muitas coisas comuns. Tem muitas coisas comuns. Por exemplo, verdades científicas da Bíblia. O que é ciência? Verdades hoje que amanhã não são mais verdades. Na ciência. Verdades científicas da Bíblia que nunca foram derrubadas. Verdade, nunca derrubaram. Verdade da razão, verdade da fé. Esse embate é permanente. Vamos ter. Agora, o que a gente também aprende é que para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária.
Nós vamos fazer agora a nossa